Olá, comunidade da Melhoria Contínua, mais um episódio do Vem Pro Gemba, e hoje nós vamos conversar com o Vinícius Vida. Ele é engenheiro de produção, ele é Black Belt, trabalha no grupo da Min e vai falar sobre gestão e operação enxuta na área de serviços automotivos. Conversando com ele aqui nos bastidores, tem muita coisa para se falar quando se envolve uma cadeia produtiva que começa com os fornecedores de base, né, vai para a montagem, tem a automação no meio, tem a pessoa que utiliza, tem a cadeia do consumidor, do distribuidor desse serviço e de quem de fato dá a manutenção desse serviço. Então vai ser bem interessante esse bate-papo, é a primeira vez que a gente fala sobre a área de gestão e operação enxuta focado em serviços automotivos, e o Vinícius vai contar pra gente como é que é essa operação. Seja bem-vindo, fala um pouquinho pra gente aí sobre o teu histórico profissional, tua experiência, teu contato, né, com o Lean, né, em diferentes, né, do setor produtivo que você já esteve, né, muito envolvido, e agora esse teu trabalho de gerente de melhoria contínua do grupo da Min. Legal. Obrigado pelo convite para falar sobre esse assunto que eu sou tão apaixonado. Minha trajetória com a melhoria contínua começou em 2015, quando eu entrei como estagiário na Ingersoll, e realmente eu entrei na área de materiais, e a área de materiais a gente sabe que tem toda a parte de just in time, que precisa que o material chegue na produção no momento certo. E na Ingersoll a gente teve alguns problemas com isso e a gente implementou algumas ferramentas como o Mizusumashi, o Milk Run, para que a gente realmente conseguisse fazer essas entregas. Muitas coisas que a gente implementou lá, a gente conseguiu absorver conhecimento de um treinamento que a gente teve com o Gemba Group, que era sobre Lean Logistics. Então a gente levou uma equipe toda do almoxarifado, da logística, da expedição, para a gente poder realmente fazer esse aperfeiçoamento, esse aprendizado, para levar para dentro da companhia. Foi o treinamento de logística Lean, né? Exatamente. Era um treinamento de 40 horas, acho que durava umas 3 ou 4 semanas. 4 semanas. Isso. E eu tava fazendo as contas aqui, faz 11 anos que você fez esse treinamento com a Gemba. Foi... 2013. Não, foi um pouquinho depois, eu acho. Foi em 2016. 2016. Mas mesmo assim, né? Nós estamos falando de 8 anos aí. Sim, faz bastante tempo. Bastante coisa. E a equipe toda absorveu bem, colocou isso em prática. Sim, lá. Conseguimos colocar bastante em prática. Depois a gente teve treinamentos internos também para falar sobre Lean Office, sobre Lean Service, que realmente a Ingersoll era muito forte nisso nos Estados Unidos, e ela trouxe para cá turmas para desenvolver esses treinamentos internamente. Então, quando eu entrei lá como estagiário, eu comecei a me apaixonar por essa área de melhoria contínua e Lean e excelência operacional. E aí, em 2017, eu recebi o convite para virar técnico na Ingersoll de excelência operacional. Em 2019, eu virei especialista em melhoria contínua e excelência operacional para escritórios de venda. Então, fui morar em São Paulo para fazer realmente toda a transformação para os escritórios de vendas. E aí que entra o maior desafio, porque o vendedor ele fala para mim, cara, eu preciso vender. Eu não preciso pensar em processo, não preciso pensar em melhoria, eu preciso vender. E aí entra o desafio de você convencer, beleza, você realmente precisa vender, mas para você vender mais, você tem que pensar nos seus processos. E aí foi um desafio de 2 anos, a gente realmente transformando escritórios de venda para essa área de melhoria contínua, para essa cultura de melhoria contínua. Eu quero saber desse case. Não estava planejado, mas eu quero saber desse case. Eu ia lá na ponta, lá falar do que está acontecendo agora, mas eu gostaria muito de saber sobre esse case na área comercial, uma área comercial, né? Colocar melhoria contínua, colocar Lean, né? Gestão e operação enxuta dentro desses processos, né? Dentro da área comercial. Como é que o time estava quando você entrou dentro desse projeto e quanto tempo demorou para performar e como que foi a entrega final disso e as lições aprendidas e resultados? Legal. O time estava bastante focado em vender realmente, trazer resultado para a empresa, e aí a cultura da empresa, eles tinham uma cultura muito forte de, ok, nós precisamos realmente vender, mas nós precisamos entender o porquê deixamos de vender. Então, a gente começou a fazer dashboards, né, quadro de indicadores. Lá a gente chamava de MDI, que é Management Daily Improvement, que são gestão da rotina, gestão diária da melhoria. Então, a gente tinha esses quadros para a gente poder realmente entender, tá, por que a gente deixou de vender o nosso faturamento, vou chutar números aqui, era 100 mil, por que a gente vendeu só 90? E aí a gente fazia estratificação, Pareto, toda análise estatística, por que deixamos de vender esses 10 mil que precisava vender a mais para bater a meta. E aí a gente começou a criar culturas e rotinas de reunião, né, da gestão da rotina, com os escritórios de vendas e começamos a cobrar até número de visitas que o vendedor tinha que fazer. E o vendedor falava, cara, eu não consigo fazer esse número de visitas. Daí a gente, tá, por que você não consegue? Porque além de eu fazer a visita, eu tenho que fazer os orçamentos. Ah, legal, então a gente entendeu que você está dividindo o teu tempo, né, na tua gestão de tempo,
em preocupação de fazer orçamento, sendo onde agrega valor é você vender realmente para o cliente. É a visita. Exatamente. Nesse caso, a visita era o que agregava valor. Que agregava valor, porque é onde a gente consegue realmente trazer venda para nós. Então a gente contratou, valeu a pena para a empresa naquela época contratar 2 orçamentistas que ficam só fazendo orçamento enquanto o vendedor realmente vai para a rua fazer mais visitas. E aí isso funcionou muito bem para os 17 escritórios que tinham espalhado em todo o Brasil. E em 2018, inclusive, ganhamos um prêmio numa empresa de 27% de crescimento do mercado, né, das vendas no mercado através da melhoria contínua. Então a gente conseguiu realmente converter melhoria contínua em vendas, que para muitos vendedores, para muitos gerentes de vendas, diretores de vendas mais tradicionais, é impossível, mas é bem possível se a gente pensar num processo estruturado para vender. E aí, nesse caso, nesse projeto, que era aumentar vendas da área comercial, né? Vocês foram fazendo algumas análises, pelo jeito ali foi muito simples chegar na parte, porque eu não visito tanto cliente, é onde que realmente sai uma venda, nesse caso, nesse segmento, né? Nesse Exatamente. produto ou serviço específico, a visita era crucial. E por que a visita era crucial? Porque realmente tinha que conhecer a obra, porque como era um ramo de ar-condicionado industrial, tinha que realmente visitar a obra, conhecer qual produto que era melhor. Então você tinha que estar no cliente para a parte de relacionamento, para realmente tentar entender a necessidade do cliente. Então, claro, podia fazer remoto, podia fazer diferente? Podia. Mas para esse segmento, precisava realmente estar em loco no cliente para vender mais. E também para poder mostrar know-how. Era numa visita técnica que a equipe conseguia mostrar que entendia do negócio. Exatamente. E os orçamentistas tinham ali um checklist do que colocar dentro do orçamento, mas as informações vinham do próprio vendedor que colheu essas informações em campo. Exatamente. Seria isso? O vendedor ele já colhia essa informação em campo e aí a gente tinha a nossa célula de orçamento que era realmente, o vendedor passa o que precisa ser orçado. E aí é só trabalho manual e operacional. Vocês contrataram 2 orçamentistas. Quantos vendedores eram? Putz, acho que eram 24, se não me engano, agora de cabeça. E aumentaram 27% as vendas. 27% de vendas. Sim, com certeza você pagou, né? No ticket médio, um ticket médio de 100 mil. Não foi só pela contratação dos 2 orçamentistas, mas também por toda essa estratégia de realmente ter um quadro de gestão dos vendedores. Que antes não, o vendedor estava preocupado em vender. E aí que a gente começou a trazer isso para uma gestão robusta do processo de venda. Que é realmente ter quadro com solução, com MASP, com análise de soluções de problemas, causa raiz, para realmente trazer mais forças para o processo, permitir o vendedor vender mais. Quando vocês implementaram, por exemplo, dentro dessa área, o quadro que você falou, né? Implementaram o MASP, quais ferramentas? Uma delas é o MASP que você comentou. O que mais de ferramentas vocês implementaram para a gestão, para aumentar as vendas? Legal. A empresa, a gente começou fazendo um planejamento estratégico. Então, desse planejamento estratégico saiu todo o desdobramento do roxinho lá, através de A3. E aí os A3, o A3 ele tinha cada gerente de região tinha o seu A3 e cada vendedor, realmente, o executivo de venda, ele tinha também um A3 pessoal. Então, a gente conseguiu desdobrar lá desde a meta do nosso CEO até chegar no vendedor, realmente. Um roxinho mesmo. Um roxinho mesmo. Todo esse desdobramento de metas para que ele conseguisse vender mais. Desculpe, qual que foi a primeira pergunta? A pergunta que você fez? Quais são as ferramentas que vocês implementaram? Você comentou do MASP, mas você também iniciou falando de outras. Né? Dentro do projeto como um todo, né? Teve mapeamento de fluxo do valor, teve implementação de MASP, foi feito o casinho de um processo, gerenciamento diário. Quais são as ferramentas implementadas para poder fazer a gestão do processo de vendas? Legal. Então a gente fez, como eu falei, começou com esse roxinho, aí depois a gente começou com esses quadros de gestão da rotina. Dentro da gestão de rotina tinha o desdobramento de metas, indicadores e tinha uma análise de soluções de problemas que na época lá eles têm uma ferramenta bem específica da Ingersoll na época que era a 9-Step. Então era um A3 convertido para soluções de problemas. Eles adaptaram um PDCA e um MASP meio que junto assim e virou um 9-Step que eles chamam. Então tem toda a parte de você analisar o estado atual, fazer a estratificação através da análise estatística, fazer um diagrama de árvore com 5 porquês, aí traçar a solução para isso e ir direto para o plano de ação. Então, são essas ferramentas que foram utilizadas para poder fazer essa evolução. Quais ferramentas mais foram feitas? Veio o time de engenharia também dos Estados Unidos e a gente foi fazer um Voice of Customer, escutar o cliente realmente. Então, a gente foi para o lugar onde as coisas acontecem, para a área de venda, para o Gemba, onde as coisas acontecem, lugar real, que é onde o vendedor está lá conversando com o cliente. E a gente foi com o time de excelência operacional, de melhoria contínua, o time dos vendedores e o time de engenharia para escutar o cliente. Então a gente foi cliente a cliente, né, que eram os distribuidores naquela época, e a gente foi cliente a cliente escutar, beleza, o que está acontecendo? E aí muitos deles falaram,
teu produto hoje está defasado, teu produto hoje está com tantos por cento acima do mercado. E aí foi realmente traçando projetos com a engenharia para a otimização desse produto. E aí fizemos projetos de fazer desde uma engenharia reversa, de membrar o produto, entender o que estava acontecendo, entender se nossas falhas estavam ligadas com a parte produtiva da fábrica, que tinha algumas coisas que estavam. Então foi realmente escutar lá da voz do cliente e trazer para dentro do processo para poder evoluir nesse produto. Entendi. Bom, foram várias ferramentas. Quanto tempo durou o projeto como um todo? Foram 3 anos. E isso virou cultura? Virou o processo de vendas? É a cultura de vendas atualmente? Você sabe se o projeto continuou? Sim, eles têm hoje toda a parte, eles têm um gerente hoje de melhoria contínua e toda a parte deles é feito realmente através do dobramento, tem roxinho anualmente, tem os três estratégicos, tem tudo isso, continuou assim. Quadro de gestão diário, mensal, semanal. Sim, bacana. E como é que foi esse passo, esse salto aí para você sair desse projeto e hoje você está no grupo da Min? O que você acha assim, que foi o principal motivo que a da Min falou, não, eu quero esse profissional comigo? Eu estou fazendo essa pergunta, Vinícius, porque a gente tem publicado nas redes sociais, dentro dos canais de comunicação disponíveis, o número de profissionais que estão sendo procurados pelas vagas disponíveis no mercado. Para você ter ideia, quando a gente digita lá especialista em melhoria contínua no LinkedIn, aparece mais de 68 mil apontamentos. Nós estamos falando praticamente de 70 mil apontamentos só digitando lá especialista em melhoria contínua dentro do LinkedIn. Quando nós vamos para o Google, aí nós vamos entrar em Indeed, vagas.com, enfim, todos os Glassroom, dezenas de sites que anunciam vagas no mercado de trabalho do país todo. Em uma única busca, nós encontramos, no único dia, mais de 11.800 vagas abertas, solicitando como pré-requisito que o profissional tivesse conhecimentos nos métodos e nas ferramentas voltadas para melhoria contínua em Lean e Six Sigma. Então, é muito grande, né, o crescimento, né, está sendo exponencial a busca das empresas. E, para mim, isso tem uma única justificativa. A consciência das empresas, a consciência das indústrias, e quando eu falo da indústria, eu falo da indústria como um todo, porque existe a indústria do evento. A indústria do evento não precisa saber sobre o processo? Né, quem faz evento, né? A indústria artística, por exemplo, né? A gente já teve contato da Rede Globo. A Rede Globo, nós gostaríamos de saber como é que seria aqui um processo dentro da área de eficiência operacional aqui da Rede Globo, na área dos estúdios, processo, né? Dentro da indústria artística, dentro da produção artística. Temos a indústria têxtil, a indústria de serviços, a indústria logística, as empresas de serviços financeiros, né? As fintechs, enfim, né? Hoje a gente está falando assim de todos os mercados e todos os mercados. Você vê lá vagas da Sul América Seguros, vagas de empresas de bancos, empresas de tecnologia. Por exemplo, eu estive agora num summit onde o pessoal do Mercado Livre estavam lá, né? As duas heads de operações e vendas e outra de expansão, as duas fantásticas. Foi uma apresentação impressionante do potencial que o Mercado Livre tem em buscar a excelência operacional de uma maneira insana e realmente, assim, eles são obcecados pela melhoria contínua dentro disso, né? E nós estamos falando, uma empresa de serviço, é um e-commerce, né? Então, quando você olhar, entra no LinkedIn, especialista em melhoria contínua, mais de 68 mil profissionais, né? Ali, tá dentro de uma única plataforma. Vai para o Google, centenas e centenas de sites apontando vagas disponíveis como requisito que o profissional saiba sobre melhoria contínua, sobre métodos, ferramentas, filosofia de gestão, operação enxuta, Lean, Six Sigma. Então, o mercado todo já entendeu que não tem como ser competitivo, ser eficiente ou buscar uma expansão se a empresa não atuar com gestão e operação enxuta e eficiência operacional independente do setor. Né? Isso é uma realidade, você concorda? Sim, concordo. Você vê isso diferente em algum lugar? Não vejo diferente, e a empresa que não se atualiza, não melhora, vai ficando defasada e perde clientes, perde produto, não consegue mais se manter no mercado. Então a pergunta é, como que a da Min foi atrás de mim, como que eles me buscaram e por que disso? Realmente por ver a necessidade de profissionalizar uma empresa. Então quando você pensa num centro automotivo, numa mecânica ou numa funilaria,
você pensa numa coisa ainda muito arcaica, vamos dizer assim, porque é um processo que não está robusto, não foi evoluído, não foi trabalhado ainda em cima dele. Muitas empresas são familiares e elas precisam se profissionalizar para conseguir atenderem grandes clientes. Por exemplo, eles trabalham hoje com as principais locadoras do Brasil. Então, se eu for uma empresa, a gente costuma falar, né, fundo de quintal, que senão não é profissionalizada, não vai conseguir se manter num mercado desse. Então, a gente realmente precisa fazer uma melhoria contínua no processo para que a gente consiga atender grandes clientes. E aí, o grupo da mim foi atrás de mim falando assim, realmente, Vinícius, a gente precisa profissionalizar nossa empresa. A gente precisa ter uma gestão robusta do nosso processo. A gente trabalhava com 10, 15, 20 carros. Hoje a gente está trabalhando com 300 a 500. E a gente não mudou, não melhorou. Então aí, beleza. Qual que é o primeiro passo? Entender o estado atual. Como que a gente fez isso? A gente fez isso através de um mapeamento mesmo do estado atual. A gente fez um mapeamento de processo. Numa primeira forma, a gente mapeou todo o processo do grupo da mim. E aí depois a gente falou, beleza, vamos traçar então. Não vamos olhar para trás, não vamos olhar como está agora, porque se a gente for fazer isso, a gente vai perder muito tempo aqui. E investir uma energia desnecessária. Exatamente. Vamos olhar para frente, Vamos olhar para frente. E aí realmente surgiu a necessidade de fazer um planejamento estratégico. E aí que a gente fez o planejamento estratégico. Óbvio que no planejamento estratégico você analisa o estado atual, não tem como. Mas a gente analisou o estado atual muito com uma visão de aonde a gente quer chegar. Então a gente planejou daqui 1 ano, aonde que a gente quer estar. Daqui 3 anos e 5 anos. E aí foi aí que surgiu a oportunidade de eu realmente entrar no grupo da mim com essa parte de gestão de melhoria contínua. Bacana, porque nós estamos falando aqui especificamente hoje, pessoal, quem não pegou aí o fio da meada, é focado mesmo, o porquê que ganho que tem uma empresa, né? Por exemplo, ele atua aqui como gerente de melhoria contínua numa empresa que está focada em serviços automotivos. Conta para nós o que é essa operação. Você chega lá, o que um engenheiro de melhoria contínua, um engenheiro de produção, um profissional Black Belt, conhece, né? As ferramentas robustas, né? Da metodologia Lean Six Sigma. O que um gerente de melhoria contínua chega na empresa e começa a fazer? Ok, segunda a sexta, qual que é a rotina? Legal. Então, minha rotina realmente se você perguntar para qualquer profissional que é gerente, vai falar que é resolver problemas e facilitar o dia a dia do time dele. Mas como que a gente trabalha com a melhoria contínua? É realmente entender o porquê que alguns objetivos ou algumas metas não foram atendidas, ou se foram atendidas, o que a gente fez de bom para atingir isso, e realmente padronizar. Então, se você for pensar lá na casinha, né, do Lean que tem, qual que é o primeiro passo? Padronização. Então, a gente está começando realmente a padronizar todos os processos e buscar a estabilidade básica, que não tinha. Então, um dia eu produzia 10 carros, outro dia eu produzia 2, outro dia eu produzia 50. Explica para o pessoal o que é esse produzir para você, porque não é montar carro, tá, pessoal? Não é lá colocar o pneu, colocar a porta, o chassi, o capô. Explica o que é produzir um carro dentro de uma empresa na área de manutenção de serviços automotivos. Então, nós temos 2 tipos de serviço. O principal é mecânica e o outro é funilaria. Então, produzir um carro para nós na mecânica é realmente diagnosticar o problema do carro que chegou do cliente e tratar esse problema e entregar o carro funcionando. E esse cliente é uma locadora. Uma locadora. Então, uma locadora tem lá um problema de um carro, né? Que faz parte da frota da locadora. Frota da locadora. Esse carro deu um problema, ele vai lá para o grupo da mim. Exatamente. Quanto que acontece? Chega para nós lá, a gente faz o cadastro do carro, dá a entrada e faz todo o orçamento, diagnostica e manda pro cliente para ele aprovar esse orçamento. Voltou para nós esse orçamento, a gente começa a manutenção no carro, reparo. E aí que eu digo que tinha essa variação. Um dia a gente conseguia fazer 2 carros, outro dia a gente conseguia fazer 10. Produzir, né? A gente fala produzir porque tá no sangue do engenheiro de produção, a parte de produção. Mas resumindo, fazer a manutenção... Manutenir o carro, exatamente. Manutenir o carro. Exato. Então, a primeira coisa que a gente buscou é que esse número seja flat. Então, a gente precisa que todo dia eu tenha uma meta de tirar os 9, 10 carros por dia. Beleza, então a minha meta é 10. O que eu preciso fazer para sair dessa variação, desse muda lá, sair dessas variações e realmente entregar 10 carros por dia? Então, a gente começou a fazer essas análises através de análise de causa. Então, por que eu não consegui tirar 10? Que eu não consegui tirar 10, fez a estratificação porque tantos estão parados ainda no orçamento, tá me faltando mão de obra porque meu mecânico tá se deslocando muito, ele tá tendo que buscar ferramenta em tal lugar. Então, a gente começou a fazer essas análises e começamos realmente a padronizar para buscar essa estabilidade básica. Então, essa é a primeira coisa que a gente está fazendo, ainda está nesse processo ainda, porque eu entrei fazem desde janeiro, mas ainda a gente fez o planejamento estratégico e agora começou a realmente fazer o plano de ação. Então, esse é o foco no momento, fazer tudo isso para que depois a gente consiga fazer realmente uma melhoria de produtividade efetiva, porque na Ingersoll, inclusive, na empresa que eu trabalhava antes,
você era proibido de entrar, fazer uma semana Kaizen, se você não tivesse uma estabilidade básica e um trabalho padronizado. Por quê? Pode ser que tua semana Kaizen até seja fazer um trabalho padronizado. Mas você tinha que ter pelo menos o trabalho padronizado. Porque como é que você vai melhorar alguma coisa se você não sabe como essa coisa funciona? Um dia eu trabalho de um jeito, outro dia eu trabalho do outro. Tá, então como é que eu vou melhorar? Então não tem. Então para você fazer qualquer processo de melhoria lá, você tinha que primeiro padronizar. Podia ser padronizar o caos que a gente falava. Padronizar o ruim. Tá ruim, estado atual tá ruim. Mas você padronizava primeiro isso, para depois falar, agora esse é o padrão que é seguido. Vamos fazer as melhorias. Então a primeira coisa que a gente está buscando é realmente essa padronização e essa estabilidade. Para daí a gente começar a focar em outros tipos de ação. Entendi. E dentro, você falou que vocês saíram de 30 carros para 300, 500. Isso foi ao longo de 4, 5 anos. Assim. Isso que eu ia perguntar. Qual que foi essa virada de chave? Foi realmente esse contato com as locadoras. Então era muito uma empresa familiar que atendia carros de conhecidos. E aí surgiu uma oportunidade de conversar com uma locadora. Opa, vamos entrar? Vamos. Entrou a primeira locadora. Entrou a segunda, entrou a terceira. E hoje a operação de vocês envolve quantas pessoas dentro do administrativo, comercial e também a área de manutenção? Porque daí o grupo da minha, eles têm uma grande oficina, eles têm galpões setorizados por tipos de carros, porque daí vamos falar de processos, né? Perfeito. Então tem várias docas e cada doca, um é de carros desse perfil, outro desse. Como que é feita essa parte da linha, né? De produção de um carro para que vai passar por um processo de manutenção? Tem quatro pátios que a gente chama. Então tem o pátio que é a matriz, que é onde faz o recebimento e atendimento ao cliente. Tem um pátio que é um centro de preparação que fica em Campo Magro, que daí é só funilaria. Tem um outro pátio que é mecânica, que fica em Santa Felicidade também. E tem uma outra sede que está abrindo agora no Boqueirão, que vai ser parte de funilaria também, para atender clientes de outra região. Então são divididos dessas 4 maneiras. Hoje nós estamos com 36 funcionários. Então, são 36 funcionários espalhados por esses 4 pátios. Que são os técnicos. Equipe técnica. 36 espalhados no administrativo e operação. Ah, entendi. Porque cada uma dessas áreas. Operação dá 26, 27. 27 a última vez que a gente contou e o restante é administrativo. Entendi. E hoje, dentro desse, já que são várias unidades, você é responsável por implementar a cultura, os processos, né? O sistema Lean em cada uma delas, ou tem um gerente para cada área? Não, eu sou responsável pelas 4 unidades. E como é que você desdobra isso? O desdobramento é realmente... Hoje, minha equipe tem 4 pessoas, então é realmente direcionar o time para fazer essas melhorias. Então, onde que eu preciso fazer melhoria? Preciso fazer melhoria hoje no centro de preparação. Beleza, vamos lá, vamos montar uma equipe multifuncional. E a gente não é o time de melhoria contínua, né, que faz a melhoria contínua. O time de melhoria contínua, ele suporta a melhoria contínua, mas quem tem que realmente fazer a melhoria é o time que está envolvido no processo. Os técnicos. Os técnicos. Então, quando a gente vai fazer qualquer melhoria de processo, a gente chama da regra de 1/3, né? Então, 1/3 são pessoas que estão envolvidas realmente no processo, que executam o processo. 1/3 são pessoas que estão em relação cliente-fornecedor interno. E outro 1/3 são os fresh eyes, pessoas que não conhecem nada do processo, mas que vão fazer aquela pergunta que você fala, nossa, mas por que você está perguntando isso? Mas que de repente, faz sentido isso que você perguntou. Realmente a gente não tinha visto isso ainda. Então a gente monta esses times multifuncionais e vai atacar os focos que a gente precisa atacar. Dentro dessa operação que vocês têm, né, de prestação de serviços de manutenção automotiva, o foco de vocês é 100% locadoras? Hoje é locadoras, mas nós também temos clientes particulares e seguradoras. Ah, bacana. Dentro disso, você como, né, um engenheiro de produção, um black belt, e gerente de melhoria contínua dessas 4 unidades, né, de serviços do grupo da Min, o que você utiliza mais? Você utiliza mais as ferramentas de gestão e operação enxuta ou as ferramentas e metodologias de Six Sigma? As ferramentas de operação enxuta. A gente até costuma falar, né, que... De linha. Ou seja, se a gente fosse separar o joio do trigo de uma forma mais objetiva, você utiliza mais, na parte de serviços automotivos, mais Lean ou mais Six Sigma? Hoje, Lean pela maturidade da empresa, realmente, assim. Então, como a gente falou que está profissionalizando, eu preciso realmente das ferramentas básicas para depois tentar pegar as pequenas variações que vão trazer grandes resultados. Então, 95% dos problemas de qualquer empresa, se você for analisar hoje, você resolve com ferramentas básicas de soluções de problemas.
com ferramenta simples. Os outros 5% que você vai realmente precisar entrar com um Black Belt, com um Green Belt, alguma coisa de Six Sigma mesmo, para você poder resolver. Porque são as pequenas variações que são as ferramentas mais robustas, mais complexas, mais estatísticas, analíticas. O restante você consegue resolver com uma análise de causa-raiz, uma análise de realmente estado atual, você fazer lá o ciclo de Ono lá, ficar parado olhando o processo, você consegue resolver com ferramentas básicas. Então, hoje, atualmente, a gente está trabalhando mais com a parte de Lean mesmo. Tá. Você falou que são quatro unidades, né? Que é funilaria. Funilaria, mecânica, 2 funilarias, uma mecânica e outra estética e recebimento ao cliente. Tá, ok. Tem mais administração. Me dá um exemplo de um Kaizen em cada uma delas. Certo. Vou falar o Kaizen mais simples que teve lá na parte da funilaria, tá? Que foi realmente o pessoal estava sem espaço para poder pendurar as peças pintadas. E aí você pensa, nossa, para fazer Kaizen, para fazer melhoria contínua, tem que ser projetos muito grandes. Não, e o operador falou, cara, vamos furar essa parede e pendurar as peças aqui, porque isso vai me ganhar tempo, eu não vou precisar me deslocar para ficar procurando peça, Fizemos de 26 peças pintadas por dia, saiu para 34. Então, assim... Reduziu o tempo de deslocamento do... O tempo de deslocamento do preparador e do pintor. Então, ações pequenas no dia a dia realmente trazem esses grandes resultados. Saiu de quantas? De 26 para 34. Você vê, né? Mudar a forma de pendurar uma peça pintada. Obviamente, deixar a peça mais próximo e precisaram o quê? De um prego? Não, realmente. De um gancho? Fizemos suporte e gancho na parede para pendurar as peças. Tipo, quase custo zero. Custo zero. Sim, depois você fala, o que é o número indicador de 34, de 26 para 34, né? Isso é diário ou era mensal? Isso diário. Diário? Então vamos falar, ok, quanto que isso custa semanal, quanto que isso custa mensal, quanto que isso custa semestral e qual que é o impacto anual de olhar, vamos colocar os ganchos para as peças pintadas. Exatamente. Você chegou a medir esse indicador? Não medi ainda. Então, vamos ver. Eu fiquei curiosa, quero saber. O que mais? Quanto é o indicador em outra área dessas aí que você comentou? Legal. Na área, de pensar numa área administrativa. A nossa área administrativa ficava usando muita planilha, muito papel de pão ainda assim. E a gente... Qual que é a principal coisa que uma empresa, para sair de 10 carros e ir para 300 a 500 carros por mês precisa? Controle da informação. Então, a gente foi realmente focar no administrativo e falar, cara, o que a gente precisa focar primeiro aqui no administrativo para chegar a informação correta para a produção. E aí a gente foi utilizando tudo mesmo via sistema, usando o sistema que a gente tem hoje lá, para que a gente consiga fazer esse controle. Então, o meu funcionário, que hoje ele conseguia fazer 10, 12 ordens de serviço por dia, ele está fazendo 40, 45 ordens de serviço, que daí é realmente digitar. Quadruplicou a produção. Porque usa sistema, a informação vem mais fácil, chega na mão, não precisa ficar procurando em um monte de planilha, um monte de papel. É realmente fazer essa gestão da informação muito mais fácil. E o sistema é um RPA? O que é uma coisa... É um sistema bem específico para serviços automotivos. Então, ele tem... E demandou muito investimento para poder melhorar isso? Porque vocês triplicaram a eficiência operacional dessa pessoa. Não, é um sistema por assinatura, então você paga mensal um valor muito baixo pelo paga ganho. Quinhentão por mês para triplicar a eficiência da pessoa. Exatamente. Não adianta pensar lean mesmo, né? O tempo todo. Exatamente. Pensar como que eu posso melhorar isso daqui o tempo todo. E no começo eu te perguntei, o que faz um gerente de melhoria contínua desde o momento que ele pisa às 8 horas da manhã no trabalho, né? Acho que é isso, Vinícius. É realmente entender... Olhar o tempo todo, o que eu posso melhorar hoje. Colocar o foco aonde que eu posso melhorar 2 segundos hoje, aonde que eu posso melhorar 2% hoje, e fazer isso do dia a dia. Sim. Você deu 2 exemplos, eram 3, tinha mais uma outra área? Mecânica foi realmente... o nosso mecânico, ele tinha muito... ele tinha muitas ordens de serviço na mão, e ele não sabia por onde começar. Então a gente começou realmente a estruturar o FIFO para ele. Cara, um Kaizen simples. Colocamos uma caixinha aqui onde chega a ordem de serviço, coloca por último, e ele pega a primeira ordem de serviço. Cara, começou a cuspir realmente carro, né, que a gente fala. Começou a tirar muito mais elevada a nossa produção. Porque não confundia ele, o que ele tinha que fazer primeiro. Não ficar procurando. Era binário. A gente costuma brincar, né, que o operador ele tem que pensar, sim, para fazer o trabalho dele, mas ele não precisa decidir, ele tem que pegar o que ele tem que fazer. Então ele pega lá a primeira
primeira hora de serviço e executa. A decisão dele é só seguir o padrão. Seguir o padrão. Eu decido seguir o padrão que eu vou ser mais eficiente e mais produtivo. Desses 3 exemplos que você me deu, todos eles, alguns custos zero e outros custos baixíssimo, que se for colocar na ponta do lápis, Quase zero, praticamente zero, né? O investimento com coisas básicas. E daí eu fiquei pensando, né? Você deu esse exemplo, né? Da questão ali do pedido, que ele saiu de 10 para 40 carros de eficiência, deu exemplo de 26 para 32, para 34, diário, né? Eu nem quero fazer qual é o impacto anual disso, porque com certeza vai ter aí mais de 3 dígitos na frente dos zeros. E né, esse outro último exemplo aqui, nós estamos falando, gente, um pedido, é uma caixinha que é o pedido FIFO. Né? FIFO vai pensar no FIFO, né? Um papel não custa absolutamente nada para uma empresa. E nós estamos falando, cara, nós estamos em 2024, né? E uma empresa, né? As empresas como um todo, né? Ainda precisam pensar nas coisas básicas, porque todo mundo fala, digital, vamos pensar na transformação digital. Eu sempre falo isso nas reuniões, palestra, aonde eu vou, aqui no podcast, eu estou enjoado de me escutar falando isso. Para que pensar? Não é que não deva, não é isso que eu estou dizendo, de forma alguma, jamais. Mas pensar em transformação digital numa empresa que não tem o básico é literalmente automatizar o caos. É jogar dinheiro fora com o tempo, com a implementação, sendo que pode-se fazer uma grande transformação de processo. Primeiro faz a transformação do processo. Primeiro melhora o processo. Melhorou o processo, mediu, deu resultado, estabilizou, vamos padronizar. Padronizamos, né? Vamos garantir a capacitação para a continuidade do entendimento e não voltar para trás. Tá tudo certo em relação a isso? Sabe, dando check. Agora vamos pensar em qualquer automação, da mais simples que seja, nem que seja um software de assinatura que a empresa paga R$500 por mês para poder ganhar 3 vezes, 300% de eficiência de um colaborador que está atrás de um computador, né? E todo mundo muito preocupado em levar os seus times para grandes fóruns, simpósios, conferências internacionais de transformação digital, e a empresa não sabe o que é um 5S dentro de um processo básico. Perfeito. Né? Às vezes a gente está pensando já em correr e a gente não sabe nem caminhar direito. Então a gente precisa realmente aprender a dar os primeiros passinhos para depois pensar em acelerar através do digital. Claro, eu citei exemplos de pequenos kaizens que a gente fez, mas a gente também estruturou a parte de layout. Então, essas 4 sedes que tem hoje eram tudo em uma sede só. Então, era um processo bem apertado, misturado. Não tinha 5S, não tinha nada. E a gente realmente, vamos estruturar por família de serviços, vamos estruturar os processos, vamos. Então, beleza, vamos começar a dividir esses barracões que a gente fala, esses pátios, vamos. E aí começou a fazer esses macro layouts, esses micro layouts realmente desenhados para a gente entender quais que eram os fluxos que a gente precisava criar para realmente melhorar a produtividade para o cliente. E mesmo você separando isso, né, em vários galpões, um em Santa Felicidade, outro aqui no Boqueirão, você falou um outro em Campo Magro, Campo Magro. Mesmo tendo essas distâncias, o ganho de produtividade, de eficiência, compensa o deslocamento à logística? Compensa, porque assim, hoje a gente recebe as peças tudo na matriz e a gente mesmo tem que distribuir nos outros barracões. Mas mesmo com esse desperdício de transporte dessas peças, compensa porque a gente melhorou o fluxo de informação, a base, né? O fluxo de informação antes. Então, o nosso processo produtivo, ele era robusto, ele até conseguia entregar uma quantidade boa de carros, mas não chegavam os carros porque o fluxo de informação não estava robusto. Então, mesmo com esses transportes, mesmo com tudo isso, tendo um fluxo de informação hoje estruturado, um sistema funcionando, a logística passa despercebida, assim, não atrapalha em nada o nosso fluxo de produção. Sim. Bom, para a gente concluir aqui, muito bacana o teu case, né, essa história toda que você contou, desde a Engersol, o trabalho que você fez na área comercial, simples de tudo, né?
Eu imagino que não tenha demandado investimentos em softwares, em hardwares, ou investimentos em marketing, enfim, só olhar para processo mesmo e aumentar 27% de uma equipe de vendas é bastante coisa. Ainda mais uma empresa desse porte e prestando o serviço que presta, né? Sim. Então a gente sabe as margens que tem. Mas assim, olhando também para esse projeto da Damin, né, o grupo Damin, dentro da área de serviços automotivos, assim, super bacana você trazer essa visão, né, tudo que você está fazendo. Você entrou lá em janeiro, nós estamos falando aí de 8 meses, né, de trabalho, está começando praticamente, já se viu muita mudança, né? E falando do profissional, né, do gerente de melhoria contínua, do especialista em melhoria contínua, seja ele um analista de melhoria contínua, um coordenador, um supervisor ou o gerente, né, que é no caso a posição que você está ocupando hoje, em resumo, ele precisa aprender a enxergar, né, um problema para saber qual que é a ferramenta ou metodologia que ele vai recrutar para poder fazer melhorias e cumprir o seu papel, né, de gerenciar operações voltadas para melhorar todos os dias. O que seria a tua recomendação? O que você poderia dizer para esses profissionais? Obviamente, além de, né, vai estudar gestão e operação enxuta, vai estudar Lean, vai estudar Six Sigma, o que mais que você poderia falar assim, procure esses conhecimentos, mas no dia a dia? Legal. Para mim, o principal é você aprender a escutar as pessoas. Então, você aprender realmente a ter escuta empática com os teus colaboradores. Porque as melhores soluções não vão sair da tua cabeça, não vão sair das literaturas, não. Vão sair de quem realmente está executando isso. Então, a minha dica é realmente converse com o teu time e capacite o teu time nas ferramentas também. Porque você tendo um time capacitado, eles sabendo, pelo menos o básico, quais são os 7 desperdícios, quais são os 8 hoje, né? Quais são os 8 desperdícios? Quais são os processos, as ferramentas básicas de análise de causa? Você ensinando isso para o teu time, o ganho que você vai ter, o custo que você vai ter para investir nisso é baixo e o ganho que você vai ter nisso é muito alto. Então, o que eu recomendo é realmente capacite o teu time nas ferramentas, nas soluções, para que eles eles te deem as ideias, eles saibam enxergar junto com você. E claro, né, o autodesenvolvimento a todo momento. Você querer se desenvolver, você querer buscar cursos, você querer buscar aprender, também vai facilitar. Porque hoje eu estou num processo de serviços automotivos. Amanhã eu posso estar num processo de uma indústria alimentícia. Mas a gente, com essa visão de melhoria contínua, visão de processo, você consegue melhorar qualquer tipo de processo. Se você domina o método, você coloca em qualquer segmento. Você não precisa ser especialista no segmento. Você precisa ser especialista em processo. Especialista em melhoria. E aí trazer isso para o mercado, acho que essa é o diferencial. Show de bola. Obrigada por ter voltado para contar sobre essa tua história e tudo mais, apesar de tanto tempo, né, foi nosso aluno e depois disso seguiu, né, determinado a buscar realmente os conhecimentos para chegar onde chegou. Parabéns aí pela tua carreira. Obrigado. Até aqui, é bem jovem ainda, tem muita coisa para conquistar. Muito sucesso lá na Damin. Obrigada por compartilhar esses cases que você compartilhou hoje aqui. E obrigada a você que ficou aí até o final para poder escutar a história do Vinícius, que contou aí muitos casos de melhoria contínua e o quanto ele tem melhorado o setor de serviços automotivos. Eu espero você no próximo episódio. Vem pro Gemba.